Ontem o Matheus França fez sua estreia com a camisa do Vasco. Ele jogou alguns minutos da vitória do Vasco contra o Sport. Ele entrou no lugar do Felipe Coutinho, fazendo uma função muito parecida com a que faz o Felipe Coutinho. E aí já dá pra ver como o técnico Fernando Diniz pretende utilizar o Matheus França. E eu vou te mostrar no vídeo de hoje o que você não percebeu nos mínimos detalhes da estreia do Matheus França com a camisa do Vasco. Que eu diria que dessa janela de transferências toda que o Vasco fez, é o jogador que a torcida mais deposita uma expectativa de que é o cara que pode mudar o nível da equipe. Então, vem comigo conferir como é que foi a estreia do Matheus França. Assim foi a estreia do Matheus França pelo Vasco contra o Sport. Ele entrou junto com o David e acabou entrando na vaga do Felipe Coutinho. Vou te destacar agora quais foram os principais pontos da estreia desse jogador. E já para começar, a gente tem que entender o que queria o técnico Fernando Diniz. É que a gente vai ver que ele queria esse quarteto de frente, com o Ryan mais aberto pelo lado direito, mantendo a posição que ele já estava. O Matheus França jogando como se fosse um falso 9, vocês vão perceber isso em alguns momentos durante a análise. E o Verratti realmente como esse centroavante, o David lá do lado esquerdo. Então a ideia dele era ter esse quarteto de frente nesse momento. E o Matheus França entrou para dar uma oxigenada nesse ataque do Vasco no lugar do Felipe Coutinho. Esse foi o primeiro lance dele, conseguiu vencer a disputa. O segundo lance do Matheus França, muito próximo já aqui do bloco defensivo do Vasco. Nesse momento do jogo, o Vasco marcava com um bloco muito baixo, então chamava muito o Sport para o seu campo. Naturalmente você vai ter espaço às costas da última linha do Sport. Aqui o Matheus França preferiu fazer o passe no Verratti para tirar o Vasco da pressão e manter a posse. Olha só ele fazendo esse papel de falso 9 que eu destaquei para vocês. Ele, assim como o Felipe Coutinho, estava baixando muito próximo dos zagueiros, próximo do goleiro, para ser essa opção de passe, para iniciar a jogada. E o Matheus França é um jogador que pode jogar como centroavante, pode jogar pelas duas pontas, pode jogar realmente como um meia, um camisa 10, mas ele também já jogou como volante em alguns momentos. Então ele tem esse cacuete de baixar entre os zagueiros, de conseguir ser essa opção de passe, e ele entrou com esse papel de fazer o Vasco ter a posse de bola, de cadenciar o jogo. E quando você busca ter a posse de bola, cadenciar o jogo, você tem que girar essa bola. Ele faz o passe, rapidamente já dá a opção para receber. Alguns lances eu acho que o Matheus França poderia ter tomado decisões melhores na partida. Esse lance ele domina a bola, protege com o corpo e aquilo que eu falei pra vocês, né? Nesse caso, ele entrou com o papel de cadenciar o jogo. O Vasco ganhava a partida por 3-2. Então não tem necessidade dele pegar toda a bola e acelerar no contra-ataque. Não tem necessidade dele buscar que o Vasco vá para essa trocação contra o Sport nesse momento do jogo. Então geralmente o jogador, até por orientação do técnico, vai buscar esse passe mais para trás, esse passe mais lateral, porque é o que a partida pede no momento. Então foi isso que fez o Matheus França, faz esse passe aqui mais para trás. Nesse lance aqui, pra mim, ele vai cometer um erro de tomada de decisão. Primeiro, ele tava numa situação aqui que era 2 contra 1 do Sport em cima dele, mas se ele dá o tapa na frente e aposta na sua velocidade, ele poderia ter ganhado do defensor do Sport, que tinha muito campo pela frente. No caso, a melhor opção era o passe no Matheus Carvalho, que entrava livre do outro lado. Ele já tinha conseguido atrair a marcação desses 3 defensores, mas aí o Matheus França vai tomar a decisão errada. Ao invés dele dar o passe, ele vai buscar essa jogada no mano a mano, no 1 contra o defensor do Sport. E aí a jogada vai se desenrolar dessa maneira aqui, ele vai acabar errando o drible, depois ele consegue vencer esse duelo sem a falta, né, sem cometer a falta, o que é importante. E aí o Matheus Carvalho estava completamente livre. O Matheus França até quebra o pescoço e vê o Matheus Carvalho livre, só que o corpo dele estava perfilado de uma forma que dificultava muito o passe. Então ele vai errar o passe, ele vai ter a decisão certa nesse momento de fazer essa bola chegar no Matheus Carvalho, mas ele vai errar o movimento do passe. A bola vai subir demais, essa bola era mais rasteira, já para deixar o Matheus Carvalho no ponto futuro em condições de marcar o gol, e aí ele acaba desperdiçando esse contra-ataque para o Vasco. Temos que levar em consideração que o Matheus França estava muito tempo sem atuar, eram mais de 3 meses sem jogar. É um jogador jovem que, claro, vai sentir a pressão e tem que realmente sentir de estar jogando no Vasco, de se consolidar com a camisa do Vasco. Então, com certeza, com o tempo ele vai conseguir desempenhar um futebol melhor.
Nesse lance aqui o Matheus França vai puxar o contra-ataque com a perna esquerda, que é um jogador que ele consegue trabalhar bem com as duas pernas, perna esquerda e perna direita. Isso aqui ele entrou para fazer isso também, para dar essa dinâmica do contra-ataque quando tivesse a oportunidade. Aqui no caso vai ser uma ótima tabela entre ele e Ryan, que é uma dupla que eu coloco bastante expectativa, dos jogadores fortes, rápidos, de boa técnica. O Matheus França até mais habilidoso. Aqui no caso ele faz o passe no Ryan e já vai se projetar no espaço vazio para ser essa opção de passe. Olha só, ele vai se projetar no espaço vazio e vai dar a opção de passe para o Ryan. O Ryan faz esse passe para o Matheus França e ele sai cara a cara contra o goleiro do Sport. A questão é que o Matheus França, desde que ele recebe essa bola, ele já tá olhando para o outro lado, porque a intenção dele era conseguir um passe e marcar aquele gol vovó, só que ninguém se apresenta do outro lado. Então ele vai ser obrigado a definir contra o goleiro do Sport. Ele teve que chamar a responsabilidade e ele vai buscar a finalização forte, né, no canto do goleiro, que pra mim talvez não era a melhor opção. Eu acho que ele poderia ter tentado bater cruzado desse lado aqui ou tentado a cavadinho. O goleiro do Sport estava bem adiantado, mas a partir do momento que ele já perfilou o corpo dizendo que vai bater forte, ele vai ter que queimar essa bola realmente pro gol com mais força. É isso que ele vai fazer, o Matheus França, nesse lance. O goleiro executou uma boa defesa, não errou, né? Poderia sim ter saído do gol, mas talvez a cavada ou até mesmo a finalização mais cruzada do outro lado teria sido a opção melhor para o Vasco. Nesse caso aqui ele vai tentar proteger a bola com o Verratti e entra muito naquilo que eu falei com vocês. Nesse caso aqui o Matheus França entrou para cadenciar o jogo, segurar essa vitória. Com certeza se o Vasco estivesse em desvantagem no placar e ele tivesse entrado, ele teria tido jogadas muito mais incisivas, teria partido mais para cima, tentaria passes mais difíceis, tentaria passes mais tensos. Então vai muito de acordo com o que pede a partida e o que pede o treinador. E lembrando, estava muito tempo sem jogar, mas tivemos alguns sinais interessantes. Deu mais velocidade ali na puxada do contra-ataque, conseguiu acertar alguns passes, se apresentando atrás para fazer essa função que faz o Felipe Coutinho, que era uma carência muito grande que tinha o Vasco, né, de não ter sequer um reserva para o Felipe Coutinho. Quando o Coutinho sai do time do Vasco, perde muito essa qualidade técnica, perde muito esse jogador com essa capacidade de reter bola. O Matheus França entrou com esse papel no jogo de ontem, poderia ter marcado um gol e ter sido coroado, né, com a estreia com um gol, teve oportunidade para isso, mas com certeza ele terá outras oportunidades de marcar com a camisa do Gigante da Colina. E essa foi a estreia do Matheus França com a camisa do Vasco. Outro jogador também que eu quero destacar que fez uma boa partida, né, foi o nosso Portugal, Nuno Moreira, que participou ativamente dessa vitória do Vasco. O Nuno Moreira é um jogador que quanto mais o time do Vasco estiver arrumado, quanto mais o time do Vasco estiver entrosado, ele vai se destacar. Um belo gol ali do Nuno Moreira. Esse lance aqui ele tenta o cruzamento, da ultrapassagem. Mas é um jogador que trabalha muito bem nesse esquema de jogo do Fernando Diniz, de ter a cadência, de ter a calma, de não ser afobado, de conseguir executar bem os passes, de trabalhar bem essa pressão em cima do adversário. Tu vê que o jogo do Nuno sempre é muito dedicado, né? Tu vê o tempo todo ele voltando para ajudar na marcação, tu vê o tempo todo o Nuno participando de jogada no ataque, o tempo todo cadenciando, participando desse jogo mais associativo também no time do Vasco. Essa entrada aqui foi duríssima, cara. Poderia ter machucado o Nuno, ainda bem que nada aconteceu e o Rafael Claus mal deu a falta nesse lance. O árbitro completamente mal intencionado. É que o lance do gol, que sai enganado do Nuno Moreira, foi sacanagem em cima do jogador do Sport. Bela assistência do português. O Nuno ele é muito bom tecnicamente, então ele dificilmente erra passe, dificilmente queima a bola de uma forma errada, protege bem a bola, conduz bem. É um jogador que, pô, vou te falar que o Nuno Moreira é um jogador, um cracaço de bola. Ele não é, mas ele é o jogador que, como é que eu falo? Ele faz tudo bem, o Nuno Moreira. Esse belo lance dele, vale até a pena a gente dar um replay, né? Olha só. Trava, finge que vai desacelerar a jogada. Quando o adversário vem dar o bote nele, ele acelera de novo. Já deixou pra trás. Vai na linha de fundo, tenta ganhar o lance, mas o jogador do Sport consegue se recuperar. E o cara se esforça o jogo todo, né? É um jogador que dá vida pelo Vasco dentro de campo. Mais um bom passe dele aqui no caso pro Ryan. Geralmente quando essa bola tá no campo de ataque, tem espaço, principalmente, dificilmente o Nuno erra esse tipo de lance. Essa bola aqui que ele dá no Barros, o Barros vai errar, né? Porque se o Barros não dá no Verratti, mas se ele dá no Ryan, provavelmente seria um ótimo contra-ataque pro Vasco. Ele buscou essa bola no Verratti na profundidade, não é a do Verratti, né? Esse passe ele era no Ryan, cara. Até o Ryan vai ficar se lamentando, reclamando depois. O Ryan sim tem força para puxar essa bola lá até a área adversária.
E é isso, cara, assim foi o jogo do Nuno Moreira. Se vocês gostaram, curtiram o vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta a opinião sobre o Nuno Moreira e também sobre o Matheus França. Eu fico nessa, abração do Francisco, nós fui.